Boa tarde, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e de agradecer o alcance e atenção que o evento está tendo. Uns 20 minutos depois do início da palestra, vai ser enviado no chat um formulário, tanto para a gente poder ter o controle de quem está assistindo a palestra, quanto para vocês poderem concorrer depois ao sorteio de uma caderneta, que vai ser realizado no final. A gente gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, primeiramente com patrocinadores Diamante, a Nexa Sequent Datamine, com patrocinadores Ouro, a Amarillo Gold e Anglo American, com patrocinadores Prata, a Micromine BNA Mining Solutions, a Spectre SBG, e com patrocinadores Bronze, os laboratórios Arcade, Jazida e GE21. Gostaríamos também de agradecer nossos apoiadores, o FGO-FMG, o Women in Mining, a Adimb, o Geogo Maps, a Minas Júnior e a BMG. Sem a ajuda e colaboração de todos vocês, não seria nem possível realizar o evento, nem que ele tivesse o alcance que ele está tendo. Agora a gente vai passar rapidamente alguns vídeos institucionais dos nossos patrocinadores Diamante. The mining industry is no stranger to challenges. Engineers, mine managers, geologists, and operations managers all face their own unique set of obstacles. Datamine software offers trusted solutions for every stage of the mining lifecycle, helping our clients grow from strength to strength. A quick browse of our website will introduce you to a diverse range of improvement opportunities for your business, from exploration and resource geology to open pit planning, underground planning, and operations solutions. As a world leader in mining technology and services, we've spent close to 4 decades revolutionizing the industry. Our pioneering team utilizes state-of-the-art 3D computing source modeling and estimation tools to move our clients forward. Datamine software was created by mining professionals for mining professionals, adhering to the highest customer service standards. Our platter of products caters to every corner of the mining industry, from tools to visualize and map spatial geoscience data to integrated systems for data collection and reporting. Datamine software also covers resource and reserve modeling needs, from basic to complex, as well as complete strategic open pit planning, drill pattern design, grade control task organization, and much more. At the end of the day, we ask the other question other software solution companies don't. What do you need? Visit dataminesoftware.com to learn more. Where there is uncertainty, we see clearly. We see stories in complex data. And we know that connecting people with the right information enables better decision-making. Sequent sees the bigger picture, that it's about now and also about what's next. Because asking why is as important as asking how.
It's about the power of technology to reduce our impact on the environment, today and tomorrow, and discovering more sustainable ways of realizing value. It's about seeing a better future through the power of data and supporting businesses to meet these challenges. From complexity to clarity, Sequent. Caso vocês ainda não saibam, gostaria de avisar que o workshop vai ter um hiato até o dia 19 de junho. E a gente vai voltar com uma surpresa bem legal para vocês e também com mais programação para vocês aproveitarem. Agora a gente vai ter a apresentação da pesquisa da doutora Lucília de Oliveira, cujo tema é Geoquímica e Inclusões Fluidas, ferramentas poderosas na investigação metalogenética. A doutora Lucília possui graduação em Química, licenciatura e Geologia, bacharelado, ambas pela FMG. Mestrado em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais, pelo CDTN, na área de concentração de tecnologia mineral, e doutorado em Geologia Econômica Aplicada pela FMG. Durante o doutorado, desenvolveu um projeto de pesquisa por um ano no ETH de Zurich, na Suíça, com ênfase em análises microquímicas por LA e CPMS, inclusões fluidas minerais. Em 2016, fez 6 meses de estágio de pós-doutorado na Presidency University, em Calcutá, Índia, com bolsa CNPq, e atualmente é bolsista de pós-doutorado PN/PD/CAPES no CDTN. Durante toda a sua trajetória acadêmica, desenvolveu como principais linhas de pesquisa estudos envolvendo geoquímica, metalogênese de depósitos minerais, inclusões fluidas relacionadas a diversos tipos de depósitos minerais, como ferro, ouro, PGE, manganês, diamante, urânio e ETR. As perguntas podem fazer no chat, que elas vão ser recolhidas e vão ser feitas no final da palestra. Eu passo a palavra agora para a doutora Lucília. Muito obrigada, doutora Lucília. Bom, boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como já foi dito, então, a gente vai falar um pouco sobre geoquímica e inclusões fluidas como ferramentas na investigação metalogenética. Então, a gente vai, na verdade, partindo de um princípio, assim, que nem todo mundo sabe, tudo sobre as duas ferramentas. Eu vou falar primeiro um pouco de algumas definições importantes, tanto de geoquímica quanto de inclusões fluidas, e tentar mostrar, algumas aplicações dessas duas ferramentas, e a importância dessas ferramentas também nos trabalhos aí associados à geologia econômica de maneira geral. Bom, iniciando, então, eu gosto muito de ser didática, então a gente traz aqui algumas definições. A gente foi lá no livro do Faure buscar a definição de geoquímica, onde esse autor ele fala que a geoquímica é uma ciência diversificada e em constante evolução, que pode ser definida de diferentes maneiras, e lida com alguns aspectos. Conhecer a distribuição dos elementos químicos na Terra e no sistema solar, determinar as causas que explicam as composições químicas observadas de materiais terrestres e extraterrestres, o estudo das reações químicas na superfície da Terra, no interior e no sistema solar, assim como lida aí com a compreensão de todas as informações em ciclos geoquímicos. E busca explicar como funcionavam esses ciclos no passado geológico e como eles podem ser alterados no futuro. E ainda, continuando nas explicações, o Faure também, em 1998, ele fala que a geoquímica ela envolve a aplicação dos princípios de química para a solução de problemas geológicos. E, por essa razão, não pôde se desenvolver até que a química e a geologia tivessem se estabelecido como disciplinas científicas. E aí eu gosto sempre de colocar essa questão, então, o que seria? Será que o geoquímico seria simplesmente aquele agente laboratorial que executa as análises e o geólogo seria o intérprete desses dados? E aí uma outra questão interessante também para a gente pensar, a geoquímica, então, ela seria simples e unicamente uma subdisciplina da geologia? E aí, pensando nesses termos, a gente ainda coloca que essa definição de Albared,
de 2009, né, onde ele fala: a geoquímica utiliza os princípios de química para explicar os mecanismos que regulam o funcionamento passado e presente dos sistemas geológicos, tais como o manto terrestre, a crosta, os oceanos e a atmosfera. E ela é uma ciência que ela somente, né, amadureceu verdadeiramente como ciência na década de 50, quando então foi capaz de proporcionar aos geólogos os meios de analisar os elementos químicos ou de determinar as abundâncias isotópicas. Então, assim, no momento que geólogos, químicos e físicos foram capazes de contornar os abismos de ignorância mútua que separavam seus vários campos de investigação. Né? Então, aqui a gente tem assim, uma contextualização desse termo, né, geoquímica de maneira geral, e é importante a gente ter essa compreensão, porque a geoquímica ela não é uma ferramenta importante, não somente nos estudos de geologia econômica, mas para todo estudo, para todo trabalho geológico, né, já que envolve o estudo de substâncias, né, naturais, mas que têm aí suas composições químicas. Então a geoquímica ela é sempre uma ferramenta que a gente pode lançar mão. Alguns conceitos importantes de geoquímica, aqui na verdade a gente tirou de um curso que a gente tem de geoquímica avançada no CDTN, né, para a gente ter uma ideia de como que a geoquímica é importante e como que a gente poderia aqui discutir vários aspectos dela, né? Então, esses conceitos seriam o uso dos elementos, né, de maneira geral, como traçadores geoquímicos, né, sejam eles aí separados nos grupos, né, mais conhecidos como elementos maiores, menores, traço, elementos terras raras, razão, né, a relação de tório e urânio e também os isótopos, as técnicas analíticas que são utilizadas, né, para os estudos geoquímicos, o balanço de massa e reações químicas aí que podem envolver os processos geológicos, e de maneira geral, a geoquímica de isótopos estáveis, de radiogênicos, o uso de diagramas, né, e cálculos físico-químicos e termodinâmicos, principalmente quando a gente tenta estimar características de ambientes geológicos, né, como pH, EH, e etc., e os fluidos, né, associados aí aos processos mineralizadores e também a processos de alteração, né, que são muito importantes quando a gente estuda os depósitos hidrotermais. Bom, as aplicações da geoquímica, eu acho que dispensa apresentação, né, são várias, né, ela pode ser utilizada, então, em estudos sobre a evolução da Terra, estudos ambientais, química de água, de solos, gênese de depósitos minerais, alteração hidrotermal, estudos sobre as interações fluido-rocha, diferenciação magmática, prospecção e vários outros, né? E aí, então, a gente entra nas inclusões fluidas. Nesse momento aqui, eu estou considerando que o público é bem heterogêneo, né? Então, teremos aí pessoas que já estudaram, talvez até já trabalharam com inclusões fluidas, mas há aqueles também que são estudantes e que não tiveram a oportunidade de entender bem, né, o que são essas inclusões fluidas. Então, eu peço, né, licença para aqueles que já sabem, para dar uma explicação rápida, fazer essa abordagem rápida desses conceitos iniciais, né, sobre o tema. Não faz muito sentido eu falar da importância do uso das inclusões fluidas se a gente não as definir aqui. E nesse sentido, então, o que são essas inclusões fluidas? A gente, para entender o que são as inclusões, a gente tem que se lembrar de que, com a exceção, né, dos minerais que são formados aí em reações metamórficas em ambiente anidro, todos os outros cristais, eles se formam, eles crescem a partir de um fluido, né, independente aí da origem desse fluido. A gente vai falar um pouco dos tipos de fluidos daqui a pouco. E quando esses cristais estão se formando, né, como são coisas naturais, eles vão ter defeitos. Nesses defeitos, como a gente pode ver nessa figura simplificadamente, né, que podem ser reentrâncias, buracos, fraturas, ou mesmo as zonas de crescimento, né, as margens aí dos cristais, esse fluido, a partir do qual os cristais estão se formando, ele vai ser aprisionado. Então, as inclusões fluidas nesse sentido, elas seriam, né, como se fosse uma cápsula ali contendo o DNA do fluido a partir do qual o cristal se formou.
A gente vai falar também, explicar isso melhor daqui a pouco, mas eles também podem, né, elas também podem ser formadas posteriormente à cristalização do cristal, à formação do cristal, e armazenar informações, então, desses eventos posteriores, né, o cristal ele pode ser fraturado na presença, né, durante alguma deformação, na presença de um outro fluido que a gente chamaria de fluido secundário, e também ficar armazenada ali essa informação. E aí a gente vai ver que a gente precisa saber definir bem em que momento que essas inclusões foram formadas dentro do nosso cristal, para saber que evento que a gente está estudando, inclusive, né? Muito importante esse aspecto. Bom, então aqui a gente traz uma definição básica do livro clássico do Roeder, publicado em 1984, que é aí considerado um dos maiores estudiosos das inclusões fluidas, né? Onde ele fala, então, justamente a explicação que eu dei, né? Que com exceção daqueles cristais de amostras metamórficas que cresceram em ambientes anidros, né? Por recristalizações e ou por reações metamórficas, todos os cristais cresceram a partir de algum tipo de fluido. Durante os processos de crescimento de cristais e cicatrização de fraturas, pequenas quantidades do fluido circundante são comumente aprisionadas como inclusões, então, no cristal hospedeiro. E aí vem a segunda pergunta importante: por que estudar inclusões fluidas? Porque o estudo de inclusões fluidas ele é de extrema importância, já que ele nos permite a determinação das condições físico-químicas existentes ali durante a cristalização, né, ou recristalização dos minerais ou eventos posteriores aí à cristalização do mineral. Então, como eu falei antes, né, o estudo de inclusões fluidas é como se a gente estivesse estudando o DNA dos fluidos presentes no momento de formação daquele mineral. E se o mineral, o crescimento do mineral estiver associado a algum evento mineralizante, a gente estaria, então, estudando o fluido responsável, né, pela mineralização. Por isso, importante, né, essa grande importância para a gente. Bom, que tipo de informação que a gente pode obter a partir das inclusões fluidas? Principalmente a temperatura, a gente consegue estimar, né, a temperatura de precipitação do mineral, a pressão durante a precipitação do mineral, a composição química do fluido em termos de salinidade, densidade, dentre outras características, e se a gente conseguir fazer um trabalho bem elaborado, a gente consegue, inclusive, inferir a origem desses fluidos. As aplicações geológicas, elas são as mais diversas, né, a gente tem aí algumas, né, como a compreensão de sistemas diagenéticos, a compreensão da evolução dos fluidos, a gênese dos minérios, condições químicas e termais de ambientes antigos, a reconstrução da história tectônica ou estratigráfica, e por aí vai. Dá para citar outras aplicações também. Aqui, para quem nunca viu, uma inclusão fluida, né, a gente tem aqui alguns... A ideia dessas imagens é ilustrar alguns dos principais tipos que a gente pode encontrar, mas ainda assim a gente tem outras feições, né, que a gente teria uma família de inclusões fluidas de alta salinidade, onde a gente tem a presença de sal aqui dentro, junto com uma fase gasosa. Aqui uma inclusão fluida polifásica, com vários sólidos, né, inclusos aí dentro da fase aquossalina, e além da fase também gasosa. Esse tipo aqui, que são inclusões bifásicas, são os mais comuns, né, os que a gente encontra aí mais corriqueiramente, constituída principalmente por uma fase aquossalina e um vapor, né. Essas lindas inclusões aqui trifásicas, onde esse cristalzinho aqui, bem quadradinho, né, é característica de halita. E aqui, inclusões fluidas em hematita, que é uma técnica que não vai dar tempo da gente falar hoje, né, mas onde a gente consegue estudar aí essas inclusões em alguns minerais opacos, também, que é algo bem legal. Bom, de maneira geral, então, que tipo de amostra que tende a conter inclusões fluidas, né? Como eu falei lá no início, pela definição, a gente já percebe que praticamente todo mineral, né, pode conter inclusões fluidas, mas a gente gosta os tipos melhores, digamos assim, simples e unicamente porque tendem a ter cristais mais bem formados, maiores, e são formados, né, em ambientes que têm uma quantidade de fluido expressiva. Então, a gente coloca esses como os principais tipos de amostra.
né? Então, seriam veios, pegmatitos, fenocristais ígneos, xenocristais e cavidades aí preenchidas com minerais também. Bom, aqui eu fiz um resumo do passo a passo, né? Então, ok, sabemos o que são as inclusões fluidas, sabemos para que elas servem, né? Como que elas podem. Aí a gente fez aqui, então, um passo a passo para mostrar como que é feito esse estudo. É um resumo do resumo, tá, gente? A gente tem um curso de inclusões fluidas, assim, de 60 horas. Então, aqui é só um en passant, né? Para ficar bem claro, né? O que a gente vai falar depois. Então, primeiramente, a gente, claro, antes da petrografia, a gente vai para o campo, coleta a amostra, faz toda a pesquisa bibliográfica sobre a geologia que nos interessa, a gente coloca a pergunta geológica e depois, então, a gente vai trabalhar, né, essas amostras e fazer os estudos de inclusões fluidas. Então, basicamente, a gente vai utilizar uma lâmina. As lâminas de inclusões fluidas, elas têm uma pequena diferença, quando a gente compara com as lâminas petrográficas que a gente usa aí para fazer a descrição, né, mineralógica de maneira geral, que a principal diferença é que elas são mais espessas, para permitir o estudo adequado das inclusões. A gente leva essas lâminas, então, para um microscópio petrográfico normal, né, e aí a gente vai, então, observar os minerais, né, toda a paragênese que está contida ali na lâmina, e fazer, né, a busca aí pelas inclusões fluidas. Bom, o que a gente procura quando a gente está descrevendo inclusões fluidas? A gente procura classificar de várias maneiras. Uma delas é com relação ao número de fases. A gente tenta perceber todos os aspectos da inclusão fluida, quantas fases ela tem. Aqui a gente tem um exemplo de uma bem complexa, contendo uma fase líquida aquocarbônica, uma fase de vapor, uma fase aquossalina e um sal, né, uma fase sólida, aí, que seria um cristal de saturação, para a gente ter uma ideia. E, além de descrever essas fases, a gente tenta observar a birrefringência de alguma fase, se tem alguma cor, se tem alguma característica, o formato das inclusões fluidas, se ali naquela família em que essas inclusões se encontram, se elas são todas muito parecidas, né, se as proporções entre as fases são respeitadas ou não, e dentre outras características. Então, a gente faz uma descrição bem detalhada. E ainda nesse sentido, a gente precisa classificar as inclusões fluidas, como eu falei lá no início, né, elas podem ser formadas tanto durante o crescimento do cristal, né, sendo aprisionadas aí em defeitos. Aqui a gente tem um exemplo simplificado, mostrando um cristal se crescendo, e aí aqui as inclusões fluidas, então, ficando aprisionadas nas zonas de crescimento, né, e essas inclusões, então, seriam classificadas como inclusões fluidas primárias, já que elas estariam aí se formando no momento de crescimento do cristal, né, então, armazenando aí as informações desse fluido primário. À medida que o cristal continua crescendo, ele pode sofrer alguma deformação, né, sofrer algum fraturamento e continuar aprisionando esse fluido aí, teoricamente, primário, ainda, né, porque ainda está ali no momento de formação do cristal, armazenando as inclusões fluidas que a gente chama de pseudosecundárias. E se o cristal já está consolidado, ele passa por um processo de deformação tal que ele fratura, por exemplo, na presença de um outro fluido diferente desse fluido primário, essas inclusões também vão ser armazenadas nessas fraturas, nesses defeitos gerados posteriormente. E aí a gente vai ter as inclusões que a gente classifica como secundárias. Como que a gente vê isso? A gente vê isso observando, né, a lâmina, observando as texturas que a gente identifica nos cristais. Às vezes isso pode ser muito difícil, né, nem sempre é tão simples. E aí uma coisa importante da gente observar é a questão da proporção entre as fases. Por quê? Porque se, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem 3 inclusões fluidas, onde a gente pode ver nitidamente que a fase, se a gente observar a proporção dentro dessa inclusão, entre a fase vapor e a fase aquossalina, que está aqui, se eu for observar nas 3 inclusões, a gente observa que essa proporção ela é respeitada, ou seja, essas inclusões têm tamanhos diferentes, mas a proporção vapor líquido, né, em todas as 3 são muito parecidas.
Isso significa o quê? À primeira vista, que o aprisionamento ele ocorreu de forma homogênea, ou seja, as inclusões fluidas elas foram aprisionadas simultaneamente a partir de um fluido homogêneo, um fluido que tem uma única fase. E isso implica em quê? Implica que quando a gente for fazer a microtermometria, que é a principal técnica, né, de estudo das inclusões fluidas, que elas vão ter propriedades microtermométricas bastante semelhantes à temperatura ambiente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nem sempre esse aprisionamento é homogêneo. Ele pode ser heterogêneo, e isso, claro, vai depender do tipo de ambiente, né? E aí, então, essas inclusões, elas podem ter sido aprisionadas em um campo multifásico, ou seja, em um campo onde que o fluido originário ali, ele já tem duas fases ou mais, né? No momento em que as inclusões fluidas são formadas, como, por exemplo, o boiling, né, ou efervescência, que é um processo que a gente, que trabalha com inclusões fluidas, escuta muito falar. E aí a gente vai ter inclusões fluidas aqui, como nesse exemplo de uma trilha clássica de boiling. A gente vai ter inclusões, por exemplo, que vão armazenar uma quantidade de gás muito grande dentro de uma mesma família que contém aí fases de gás, proporção de gás com solução salina diferentes. Né? Então, o aprisionamento vai ser heterogêneo e a gente vai ver elas a temperatura ambiente também de forma heterogênea. Isso tudo é muito importante da gente observar no início, né, nessa etapa inicial do trabalho das inclusões fluidas, e depois que toda essa descrição petrográfica é feita, a gente passa, então, para a etapa principal, que a gente chama de microtermometria. Aqui eu trouxe como exemplo a imagem de 3 platinas que a gente tem lá no laboratório, no CDTN. Essa aqui é a mais antiga, aqui é a Lucília Jovem, na época ainda da iniciação científica, onde eu trabalhava com essa platina francesa, chamada Chasmec, que é a mais antiga, uma das mais antigas que a gente tem lá no laboratório. Hoje, né, as atuais, a gente tem interface, né, com um software de computador, então aqui a gente tem a platina da Lincoln e aqui a mais nova que a gente tem no laboratório, que é a da Instec. Ambas são ligadas diretamente no computador, então permitem, inclusive, que a gente filme o processo de microtermometria para poder conferir os resultados obtidos, assistir mais de uma vez, né, as análises, o que não era possível com esses equipamentos aqui mais antigos. Bom, eu vou explicar bem rapidamente, bem sinteticamente, né, o que é o procedimento da microtermometria. O que a gente faz? A gente simula mudanças de fase dentro das inclusões fluidas para a gente tentar inferir as principais características daquele fluido. Então, fazendo essa simulação, né, essa mudança de temperatura acontecer dentro do fluido, a gente consegue inferir a composição do fluido, a gente consegue inferir a pressão, a temperatura, a densidade, dentre outras características. Como é que isso é feito? Essas platinas, elas, na verdade, elas conseguem atingir temperaturas entre menos 196 graus Celsius, que é a temperatura do nitrogênio líquido, que a gente faz circular nelas, até 600 graus Celsius. Essas são as platinas comuns de uso aí na microtermometria de inclusões fluidas. Então, todas essas 3 aí que eu mostrei, elas atingem essas faixas de temperatura. Então, basicamente, no início dos estudos de microtermometria, a gente resfria a inclusão fluida numa temperatura até o momento que a gente vê que ela congelou, né, chegando aí a menos 100, menos 80, dependendo do fluido que a gente está estudando, e a gente observa o aquecimento, o retorno. E esse retorno, a gente vai observando as temperaturas em que as mudanças de fase acontecem dentro da inclusão fluida, como aqui nesse exemplo. Então, aqui a gente tem essa inclusão fluida a 25 graus Celsius, seria algo parecido com o que está aqui em A1, nesse diagrama de fases, e aí a gente resfria ela até ela congelar. Então, aqui a gente está vendo uma imagem, por exemplo, a menos 46, que seria algo aqui em B1, onde está tudo sólido, né, predominando aí, então, aqui no caso, o gelo, a hidroalita e a fase vapor. E aí a gente começa a observar, então, o retorno. Quando acontece a primeira mudança de fases, ou seja, que a gente atinge esse limite C1, que é a temperatura que a gente chama de eutética, a gente observa uma mudança, né, a gente observa essa primeira mudança de fase e anota a temperatura,
continua observando aqui, a gente vê os cristais de gelo se, né, derretendo, se formando, e aí aqui eles vão ficando cada vez menores, até diminuir, até desaparecer. Então, a gente passa aqui de D1, que seriam mais ou menos aqui nessas duas etapas, até E1, onde seria aqui esse finalzinho, onde que o último cristal de gelo se funde, e aí a gente anota essa temperatura também. Essa temperatura eutética, ela é característica, que é essa primeira aqui, né, de C1, onde começa a fusão, ela vai ser um valor característico do tipo de mistura que eu tenho dentro da inclusão fluida. Então, se o sistema, por exemplo, for NaCl e água, ela vai acontecer impreterivelmente no menos 21,2, que é a temperatura eutética característica do sistema NaCl e água. Se fosse ACl2 e água, vai acontecer em outra temperatura, KCl em outra, e por aí vai. E essa última temperatura aqui de fusão, né, que seria essa E1, ela vai nos dar informação sobre a salinidade, ou seja, a quantidade de sal que eu tenho dentro daquele meu fluido. Então, eu consigo aqui, com essas duas medidas, né, com esses dois exemplos, estimar tanto a composição em termos de qual que é o sal prioritário dentro da inclusão fluida, quanto também a salinidade, ou seja, a quantidade de sal que eu tenho lá dentro do meu sistema. E aí a gente continua aquecendo, a gente vai ver também o que a gente chama de temperatura de homogeneização, que vai nos ajudar a estimar pressão, temperatura e densidade do fluido, e dentre outras. E além da microtermometria, a gente pode utilizar outras metodologias, muitas vezes mais robustas, é lógico que, assim, dependem, a microtermometria é o que a gente sempre faz, e além dela, a gente pode acrescentar, dependendo do tipo de fluido, outras técnicas. Aqui, como exemplo, eu coloquei aqui alguns diagramas de Raman, em uma inclusão fluida aquocarbônica, para a gente ver nitidamente que os picos correspondentes ao CO2, e aí, além disso, a gente detectou algum nitrogênio nessa inclusão. E aqui é um exemplo de diagrama de análise química em termos de ppm da composição, né, do fluido, ou seja, os elementos contidos no fluido. Isso daqui foi feito utilizando a técnica de LA-CPMS. E ao final, então, né, desse estudo, a gente tenta propor um modelo evolutivo ali do nosso sistema geológico em questão. Basicamente assim, né, esse é um resumo bem resumido, digamos assim, dos trabalhos, então, de inclusões fluidas. E aí, então, onde que mora a importância, né? Como é que a gente vai juntar aí a geoquímica com os estudos de inclusões fluidas e onde que mora a importância dessas duas técnicas no estudo aí de depósitos minerais? Acredito eu que todos já viram essa figura em algum momento, mas também, né, tentando ser didática, a gente sabe que para formar, né, um depósito mineral hidrotermal, a gente tem que ter uma fonte, a gente tem que ter um fluido, a gente tem que ter uma razão fluido-rocha interessante, esse fluido ele percola essa fonte e pode que lixiviar, né, ou seja, agregar no fluido alguns elementos que são interessantes, concentrando, e esse fluido é transportado, e quando ele encontra aí um trap, né, uma região de deposição interessante, a gente vai falar um pouco de condições que podem, né, levar a essa deposição, então eu vou ter a concentração aqui de um determinado elemento no campo ali de deposição, formando o depósito mineral. E onde que entram? Bom, a geoquímica, ela é muito importante para a gente contar toda essa história. Então, num trabalho de investigação de um depósito hidrotermal desse tipo, a gente faria análise geoquímica desde a região mais distal do depósito até a mais proximal, até chegar aqui na rocha mineralizada. E a gente vai observar alguns traços geoquímicos interessantes, né? A constituição, né, dos elementos aqui, bem interessantes dentro dessa variação litológica dentro do depósito mineral. E o fluido, onde que ele entra? A gente pode associar o estudo de inclusões fluidas como complementar a investigação geoquímica, porque a gente tem que lembrar que isso é como se é um sistema, né? Então, o que está no fluido,
esse fluido ele pode estar alterando a rocha, ou seja, acrescentando ou removendo elementos da rocha, e a composição do fluido estudada junto com a composição da rocha vai me dar uma informação geral de como que era o ambiente, né, de interação entre esses dois, e se a gente tenta fazer esse percurso, né, geoquímico dos elementos, a gente vai conseguindo contar melhor, né, a história aí de evolução dos depósitos minerais. Então, é uma coisa bem legal. Aqui é só um conselho, né, uma sugestão. Eu sugiro que todos que tenham interesse em trabalhar tanto com inclusão fluida quanto com geoquímica, acessem esse artigo de Heilsbeck 2003, onde ele propõe uma tabela periódica geocientífica, que é bem legal, porque ele faz uma associação em termos de raio-carga, que a gente sabe que são parâmetros geoquímicos importantes para definir as afinidades dos elementos, e ele organiza os cátions, então, dentro dessa tabela, de acordo com algumas afinidades, ele coloca várias informações, na verdade, importantes, dentro de uma única tabela periódica. Então, assim, eu lá na minha sala, eu tenho ela pregada na parede, porque sempre que a gente vai discutir alguma coisa, algum aspecto geoquímico, a gente utiliza essa tabela. Um aspecto importante, né, que a gente sabe que deve ser sempre levado em consideração quando a gente vai estudar a assinatura geoquímica, tanto do fluido quanto das rochas e dos minerais, é a questão do raio iônico, né, porque a gente vai perceber que a associação dos elementos, ela está relacionada com a sua razão raio-carga. Isso vai ajudar a determinar o número de coordenação, que todo mundo que estuda, né, rochas e minerais, né, tem que ter uma ideia, né, do que é esse número de coordenação, onde a gente tem que os cátions, eles vão caber, né, adequadamente dentro de cada estrutura no mineral, dependendo desse número de coordenação, que está relacionado justamente com quantos ânions vão se agrupar em torno de um determinado cátion, isso está relacionado com o raio, com a carga. A gente tem várias definições na geoquímica, né, várias classificações aí, como essa de Goldschmidt, que é super famosa, e a gente tem também essa tabela periódica geoquímica, que separa os grupos de elementos de acordo com suas afinidades, e aí vem um conceito muito interessante, que é importante a gente entender, para a gente entender essa mobilidade dos elementos dentro dos sistemas geológicos, que é o conceito de complexo. E muitas vezes na geologia a gente deixa ele passar batido, né? E o que viria a ser? Eu gosto primeiro de fazer essa brincadeira, né? Será que seria relacionado ao complexo do alemão, ou a coisas muito complexas, né? Muito difíceis, como nessa charge que a gente coloca, né? Que as respostas simples, mas erradas, as pessoas vão para lá, ou algo complexo, mais correto, e poucos estão procurando. Ou teria a ver com esses complexos vitamínicos, de alguma maneira. A gente deixa aqui essa reflexãozinha, né? Eu acho que tenho quase certeza que estou na dúvida, o que é natural, né? Ainda mais nos tempos de hoje, mas na química analítica, o que a gente chama de complexos são compostos que são formados entre metais de transição, chamados de ácido de Lewis, que tenham aí orbitais D vazios, e espécies doadoras de elétrons, que são as chamadas bases de Lewis, né, chamadas de ligantes. Aí quem não prestou atenção na época que estava estudando fisicoquímica, que dá uma recapitulada para entender, na verdade, o fio da meada, que é o que eu vou explicar agora. Bom, esses tais, né, ácido e base de Lewis, então, basicamente, o que a gente tem que saber? Que o ácido é o que recebe pares de elétrons, nesse caso vão ser os metais, e a base são aqueles que doam pares de elétrons, sendo chamados de ligantes. Então, quando a gente fala de complexo, basicamente a gente tem uma estrutura formada pelos metais e pelos ligantes. E o que isso aqui nos interessa, né? Por que a Lucília está falando disso? Porque é muito comum a gente ouvir falar assim, se vocês forem ler qualquer texto de geologia econômica que fala de mobilidade de metal, vai falar assim, o elemento tal, ele deve ter sido transportado como complexo com cloro, ou com flúor, ou com complexo com íon carbonato. Por quê? Porque quando esses fluidos estão percolando na rocha, lá naquela rocha-fonte, daquela primeira figura que eu mostrei, eles vão entrar em contato com a rocha, e ele vai atrair
os metais que estão ali naquela rocha, se houver alguma afinidade entre a composição do fluido e da rocha. E essa afinidade são coisas que já estão dissolvidas no fluido e que podem ser, né, que normalmente são esses ligantes. Então, um fluido muito rico em cloro, por exemplo, ele é capaz de lixiviar vários metais, dependendo das condições do ambiente. Então, os metais, eles gostam de ser transportados como íons complexos. E aí é que entra esse nome. Então, vocês vão ver isso muito. Porque aí, dependendo dos ânions que estão ali presentes, ou seja, dependendo desse ligante, dessa base de Lewis que esteja presente no fluido, que está percolando a rocha-fonte, é que vai haver essa interação e essa adesão, então, dos metais no fluido, de maneira que eles vão se tornando cada vez mais concentrados para poder chegar no campo de deposição e, então, por alguma barreira, depositar os minerais de interesse econômico aí. Um outro conceito importante é esse aqui, ó, de pH, onde a gente pode ter, então, a gente conhece, né, já a faixa de pH, e aí a gente coloca aqui os limites de pH que são encontrados na natureza, onde a gente sabe, por exemplo, que as soluções que têm maior acidez são aquelas geradas pela dissolução de gases vulcânicos, também aquelas formadas pelo intemperismo de minérios contendo sulfetos, como a pirita. Essas soluções, elas são rapidamente atenuadas, neutralizadas quando entram em contato com as rochas adjacentes. Outro limite de pH interessante na natureza é a questão do CO2 e dos ácidos orgânicos, que são responsáveis aí pelo pH na maioria das águas superficiais, e um pH na faixa de 3,5 aí é encontrado em alguns horizontes de solo. Aqui também, né, águas que não tenham CO2, quando entram em contato com com rochas carbonáticas, podem levar um pH de até 10, ou seja, de caráter básico, e o contato com águas ultramáficas pode levar um pH até 12, né, mas também esse contato dessas soluções com a atmosfera pode levar à neutralização bem rápida desses valores. Um outro conceito importante, e aqui é para a gente entender a precipitação dos metais, é o princípio de Le Chatelier, que fala que quando a gente provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, a gente vai deslocar esse equilíbrio no sentido a anular aquela perturbação. E por isso, né, nesse caso, é por isso que os metais precipitam em algum lugar. Então, o que acontece? Eu tenho um fluido cheio de um conteúdo metálico, ele está sendo transportado ali dentro do nosso sistema geológico e, de repente, ele encontra uma barreira. Essa barreira vai afetar, de alguma forma, né, vai perturbar o equilíbrio ali do seu sistema, de alguma forma que vai causar precipitação. E essa perturbação, ela é o quê? Eu estou deslocando a minha reação química no sentido de formar um sólido, né, de formar a precipitação daqueles minerais daqueles minerais num depósito mineral. E aí, essas perturbações, normalmente ocorrem em termos de variação brusca na concentração de alguma coisa na solução, ou na pressão, ou na temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho uma falha, né, um processo, sei lá, uma ação sísmica, e aí, de repente, começa a fraturar tudo, eu tendo a gerar precipitação de minerais ali. Por quê? Porque eu estou variando muito bruscamente a pressão, por exemplo. Então, eu sempre tendo a deslocar o equilíbrio daquele sistema, num sentido a tentar reencontrar o equilíbrio. E aí, por isso que a gente encontra depósitos minerais hidrotermais, normalmente, em regiões onde que há mudança brusca de litologia, ou seja, eu mudo muito a concentração e a relação fluido-rocha, ou quando a gente tem barreiras físicas, né, como charneira de dobras, ou falhas, ou alguma rocha que era mais permeável, de repente a gente encontra uma rocha menos permeável. Normalmente são essas características que onde vão se formar os depósitos. E uma outra característica geoquímica importantíssima é o potencial eletroquímico, né, que vai dar aí a tendência de uma solução a ganhar ou perder elétrons. A gente sabe, isso aqui a gente sabe de cor, né, só para ilustrar mesmo, espero que vocês tenham sido bons estudantes de química, e vai gerar esses limites que a gente falou antes de pH na natureza, vão gerar características, né, como a gente coloca aqui nesse diagrama de EH, pH.
Vocês podem encontrar isso daqui também em termos de fugacidade de oxigênio. E aí a gente sabe que vários ambientes geológicos têm características de oxirredução e de pH muito típicos, né? Como a gente vê aqui nessa figura, onde os limites aqui são definidos, inclusive, pelos limites de estabilidade da água. Então, esse tipo de diagrama também na geoquímica é muito utilizado para ajudar a definir aí os sistemas minerais. Bom, aqui esse diagrama também já é bem conhecido, onde a gente vê, então, os tipos, né, de fluidos. Acredito que a Rosa mostrou isso no primeiro dia. Os tipos de fluidos que a gente tem nos ambientes geológicos, né, esses fluidos podem ser ascendentes ou descendentes, e aqui os contatos que eles têm com as rochas, né, dentro dos ambientes geológicos também. Então, quando a gente estuda tanto a geoquímica quanto as inclusões fluidas, a gente tenta caracterizar os processos que estão acontecendo aqui dentro do sistema, porque o fluido ele vai deixar sua assinatura geoquímica nas rochas pelas quais ele passa, assim como as rochas também vão incrementar de alguma forma esses fluidos. Então, quando a gente estuda em conjunto, tanto a geoquímica dos minerais, quanto das rochas, quanto a gente tenta caracterizar os fluidos contidos nas inclusões fluidas, a gente tem informações muito poderosas sobre a gênese desses depósitos. E é nesse sentido, né, então, que eu queria deixar para você sobre os depósitos. Esse artigo aqui é um artigo muito legal do Tratado de Geoquímica, do Heinrich Candela, onde ele detalha bastante os sistemas, né, então, que a gente pode ter de minerais, né, onde a gente tem principalmente os sistemas, os meltimagmáticos, os hidrotermais e os minérios de superfície, né, gerados aí a partir das águas superficiais. É muito legal, sugiro que leiam esse artigo. Aqui a gente tem o posicionamento, então, dos tipos de depósito, de acordo aí, aqui a gente vê em vermelho os depósitos magmáticos, os hidrotermais e os de superfície, dentro dos ambientes, então, geotectônicos que podem ser associados a esse tipo de depósito mineral. E aí, aqui já quase concluindo, tá, gente? Eu sei que o horário já deve estar avançado, deixa eu ver aqui, mais uns 2 minutinhos e eu termino. A gente tem, então, esses diagramas clássicos que mostram, então, eu não gosto muito de receita de bolo, mas que mostram aqui as características de inclusões fluidas dentro desses sistemas, né, aqui associando água, voláteis e sais, e os tipos de inclusões fluidas que a gente pode encontrar. E aqui um diagrama clássico para quem trabalha com inclusões fluidas, né, em termos de salinidade e temperatura, mostrando aí os principais ambientes, né, os principais tipos de fluidos e suas características que a gente pode também encontrar. Então, a gente tenta funcionar, né, os resultados de alguma maneira para levar aí a uma interpretação adequada. Em resumo, então, né, os fluidos, eles exercem um importante papel nos processos de mineralização. O estudo de inclusões fluidas, ele contribui muito para o entendimento do sistema hidrotermal, né, nos permitindo levantar importantes dados sobre a natureza do fluido mineralizante, como, por exemplo, as condições de pressão e temperatura de formação dessas mineralizações e suas alterações, e a natureza e a fonte do fluido portador do metal. Né, e a geoquímica, ela tem um papel fundamental nesses estudos, porque ela vai complementar essa assinatura, né, que o fluido pode ter. Aí eu tinha colocado aqui para mostrar rapidamente algumas aplicações práticas, aqui seria do meu trabalho de TG, eu vou passar isso daqui rapidamente. A gente fez o estudo basicamente de inclusões fluidas, aqui são inclusões que a gente encontrou em rodonita, primárias, secundárias e pseudo-secundárias, e aí a gente fez um estudo completo utilizando microsonda, então a geoquímica aí nesse caso foi em minerais, né, contidos ali na paragênese do depósito de manganês, e associado aí com as inclusões fluidas, e a gente conseguiu observar algumas características interessantes, a gente viu aqui algumas variações dentro do mesmo tipo de mineral, na rocha encaixante aqui e nos veios, onde que a gente estudou as inclusões fluidas, a gente vê que aqui, ó, em rosa são os veios, e em cinza a encaixante, a gente vê essa variação geoquímica interessante.
A gente propõe aí que existe a presença de sulfetos também associados a esses veios de rodonita, então a gente propõe um transporte em um fluido contendo aí cloro e muitos metais, né, que levaram à formação. A gente conseguiu inferir o sistema e algumas características, né, da composição desse fluido, né, que seria, nesse caso, um fluido metamórfico. Bom, enfim, e fizemos várias considerações a esse respeito. Além disso, um outro exemplo legal que a gente trouxe aqui, né, muito rapidamente, a gente estudou os elementos traços por LA e CPMS em diferentes gerações de óxido de ferro de um depósito do quadrilátero ferrífero. Utilizamos aí a geoquímica para identificar a assinatura desses processos aí de mobilização de ferro dentro desse depósito. A gente conseguiu definir um modelo, não passei rápido demais, um modelo geoquímico, inclusive estimando aí as condições de oxidação, né, estudando toda a assinatura geoquímica dentro dessas diferentes gerações de óxido de ferro, e usamos o estudo de inclusões fluidas para complementar esses resultados e tentar propor um modelo final para a formação desse depósito. Então, assim, espero que o recado, na verdade, que a gente queria passar, apesar desse final ter ficado um pouquinho corrido, o tanto que é importante o uso dessas duas ferramentas aí nos trabalhos voltados para a geologia econômica, o tanto que é interessante, porque a geoquímica, tanto a geoquímica quanto as inclusões fluidas, são ferramentas assim que nos permitem uma imensidade de informações, né, sobre um sistema geológico de maneira geral. Então, a gente pode, usando com critério, né, são ferramentas bem robustas, sem contar que ainda, né, a geoquímica pode ser muito utilizada na prospecção também. Então, assim, as aplicações são imensas, né, esses 40 minutos aqui é só para deixar um gostinho, né, para vocês, e eu agradeço muito o convite da SEG de participar do workshop, coloco aí meus e-mails e telefone de contato, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, quiserem conversar um pouquinho mais a respeito disso, e obrigada. Muito obrigada, Lucília. Eu já ia pedir mesmo seu e-mail para a gente poder mandar dúvida, porque o tempo já está meio apertado e tal. Obrigada por já disponibilizar. Muito obrigada pela palestra também, foi ótimo, eu pessoalmente adorei, achei muito legal. E queria agradecer pela disposição de participar e de fazer do workshop melhor e mais curioso com a apresentação do trabalho. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu gostaria de apresentar agora, brevemente, esse slide da ABM Gel. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Um minuto. Acho que agora deu. Deu sim. A gente gostaria de compartilhar esse slide para lembrar que a BMGEL Núcleo BH está com a nova chapa Geodiversa e pedir para vocês darem uma olhadinha para poder dar um apoio mesmo ao projeto e tal. E agora,
para concluir, né, o sorteio que a gente prometeu que a gente ia fazer. Primeiro aqui, a lista de presença do número 2 ao 43. Vou atualizar de novo, para caso alguém tenha botado agora. Número 2 ao 43 de novo. E agora, para o sorteio. Sortear um número entre 2 e 43. O número sorteado foi o 33. O número 33 é o Davi Rezende Messias, da Federal de Goiás, UFG. Você ganhou a caderneta então, Davi, parabéns. Gostaria de agradecer mais uma vez pela presença, gente, muito obrigada por fazer o evento ser o que é, né, não seria sem vocês, e muito obrigada por tudo. E a próxima palestra, só lembrando, é daqui a pouco. Tem que dar, se vocês quiserem ver, tem que ir logo lá, que já vai começar. E o nome dela é Sistemas do tipo Pórfiro Epitermal da Província Mineral da Alta Floresta, Geoquímica e Fertilidade Magmática, do Alberto Ruggiero. É logo, então eu sugiro que vocês vão lá conferir. Muito obrigada.